Ok, meu nome é José Alberto Sampaio Aranha. Trabalhei 30 anos na PUC do Rio de Janeiro. Comecei em 92, junto ao escritório de projetos de desenvolvimento do CTC. Sou formado em engenharia química. Trabalho com interação de universidade com empresas e sociedade. 45 anos, uma história. Uma história para ser contada passo a passo e mostrando a importância dessa história. O NEAN nasce em 81. 81 com uma visão de grande futuro. Nós vamos sentir um pouco o que o NEAN conseguiu antever na extensão das universidades brasileiras. O INEAN começa como se fosse um projeto de assistência à parte externa, à sociedade. Mas, na realidade, o NEAN não era isso. O NEAN tinha começado a anteceder as atuais regras do MEC sobre interação com a sociedade, partindo da sociedade com algo que tinha de necessidade para conseguir conceber um novo conceito da extensão. Eu entro na PUC em 92. 92, a universidade vivia um momento de grande discussão sobre o trabalho, sobre o emprego, o que ia acontecer no futuro. Eu me lembro que eu fui assistir uma palestra de um professor chamado Jeremy Rifkins, que fez um livro chamado O Fim do Emprego. Foi um livro que me marcou muito, porque era uma reflexão sobre o futuro do emprego. O que nós poderíamos pensar com relação a isso? E isso me levou muito a começar, dentro do escritório de desenvolvimento da PUC do Rio de Janeiro, junto com o professor Escavarda, a pensar esse novo profissional do que seriam os anos 2000. A PUC ganha um projeto do MEC sobre reforma curricular da engenharia, e aí, no âmbito desse projeto, um subitem era exatamente analisando como seria esse profissional engenheiro dos anos 2000. Esse profissional certamente teria que ser mais empreendedor. E essa foi a minha atividade. Eu coordenei um grupo para se começar a propor dentro da PUC uma disciplina de empreendedorismo. Quer dizer, empreendedorismo na concepção de que empreender é realizar alguma coisa, é poder transformar um sonho ou uma causa em algo real, em algo efetivamente que possa ser aproveitado e utilizado pela sociedade. Esse curso, ele encontra a universidade num momento de grandes reflexões, onde o NEAN, já com 10 anos, mostrava alguns caminhos para onde nós podíamos ir. Nessa época, nós tínhamos a economia com professores como o Zé Márcio Camargo, que era um professor que estudava trabalho, emprego. Nós tínhamos professoras como a professora Denise Pini, que já trabalhava territórios e projetos na área territorial e de desenvolvimento de territórios. Nós tínhamos vários movimentos que aconteciam na universidade. Nós tivemos movimentos de alunos como a Empresa Júnior, que foi um movimento dos próprios alunos começando a refletir, a pensar como é que seriam seus trabalhos no futuro, quais seriam os seus posicionamentos. E isso tudo foi se juntando com as disciplinas, com a Júnior e com esses movimentos todos, dando origem ao Instituto Gênesis. Eu tive a oportunidade de fundar o Gênesis dentro da PUC do Rio de Janeiro, que era um complexo de ações para pensar o empreendedor. Nessa época, nós tínhamos um reitor também assim do futuro, Padre Jesus Hortal. Padre Jesus Hortal Sanches tinha essa percepção, e quando ele observa esse movimento e verifica essa proposta, ele diz ao Jornal da PUC: a PUC agora vai preparar não mais pessoas para trabalharem no mercado de trabalho, mas para pessoas para criarem os novos postos do mercado de trabalho. Então, isso é uma transformação da universidade nessa década de 90, né, que começa a dar origem
a uma série de movimentos que, depois desses anos todos, como estamos agora, nós vemos que o próprio MEC está propondo, em termos da novo currículo da extensão, é muito próximo do que o NIAN falava em 81. Quer dizer, não mais uma participação da universidade na sociedade, mas a interação e o fazer com a sociedade os projetos de extensão. Isso muda tudo, né? Eu, depois de 30 anos de PUC, fui para Brasília, dirigi uma associação chamada Amprotec, que é uma associação de parques, incubadoras, etc. Voltei para o Rio de Janeiro já me aposentando e, quando eu chego em 2019 para me aposentar, eu recebo um desafio do governo, da Secretaria de Ambiente e da FAPERJ, que é uma Fundação de Amparo e de Apoio, para pensar o que eu estava trabalhando, que eram cidades humanas inteligentes, num grande desafio que seria um território de favela. Quer dizer, será que é possível se transformar uma favela também numa cidade humana inteligente? E esse foi um propósito. Eu passei um ano estudando esse assunto com modelos internacionais e começamos a fazer na Rocinha um projeto que já tem 7 anos que eu estou trabalhando nisso, e esse projeto começou a dar origem a vários empreendedores, né? São pessoas, moradores, crias, que têm sonhos, que têm vontade e que, apoiados e tendo oportunidade, conseguem gerar seus empreendimentos, gerarem melhoria de qualidade de vida para eles, para a família. Hoje já existem 70 empreendimentos na Rocinha. Isso está se expandindo de uma maneira muito rápida. Pode-se observar que os 45 anos de NIAN começam a dar resultados, porque quando eu chego na Rocinha, a PUC já estava lá, são 40 e poucos anos de trabalho, com os cursos de pré-vestibular, com todos os projetos já de extensão, e isso fez com que a cultura, a formação e a preparação das pessoas pudesse dar oportunidade para que eu trabalhasse hoje com mestres, doutores, que são moradores locais e que tinham essa necessidade de empreender. Então foi uma grande oportunidade que eu tive de dar chance a esse pessoal a fazerem os empreendimentos competitivos que o mercado precisava. Hoje nós temos na Rocinha gente saindo com projetos que são nacionais, como o Carteiro Amigo, e exemplos como o Pedrinho, que passa a ser uma pessoa que aparece na Fortune e mostra que é possível para as meninas e para os garotos vários caminhos. E alguns deles são esses que foram abertos porque o NIAN começa em 81, um caminho de dar oportunidade a esses garotos e meninas. Eles começam a participar da vida dentro da universidade. Eles fazem um plano de carreira, como hoje o professor Davidson, que é um grande exemplo que a gente tem na Rocinha, um grande líder que nós temos lá na Tamo Juntos, e que mostra que um trabalho feito com bastante tempo, como aconteceu com o NIAN, pode dar resultado. Não é uma coisa imediata, não adianta se achar que vai se começar com um trabalho desse tipo e falar que no ano que vem ou daqui 2 anos nós vamos ter resultados. O NIAN precisa de 45 anos, o NIAN precisa de 50 anos, o NIAN precisa de 100 anos. Mas o mais importante do NIAN, na minha opinião, é que ele mostrou a direção para o próprio Ministério da Educação de que a extensão é feita através de reciprocidade, é feita através de troca, de escuta, de sentir as necessidades, resolver soluções com o conhecimento da universidade, interagir. Então, isso, e transformar aquele espaço num espaço que não pode ter diferença. Eu preciso andar da Gávea, Leblon, São Conrado e passar por dentro do Vidigal, do Parque da Cidade e da Rocinha. Da mesma maneira, eu estou dentro da minha cidade, eu estou dentro do Rio de Janeiro.